Olá, queridos! Hoje nós estamos aqui num ambiente diferenciado, né? E vamos passar aqui o capítulo, né, dessa obra que nós estamos analisando nessa nossa primeira quinzena da Semana Literária da Edificação na Fé. Lembrando que é a obra do pastor David Jeremias, né, Derrotando os Gigantes da Sua. E hoje nós estamos aqui para esse 8º vídeo da série, para falarmos do gigante da tentação. E ele inicia a sua exposição desse capítulo contando o caso do Tom. Tom era um jovem muito abençoado, cheio da presença de Deus, muito dedicado aos seus ofícios. Ele era um professor da escola bíblica dominical, um professor bíblico e um excelente aspirante ao ministério eclesiástico. Então ele constituiu família, tinha muitos amigos, tinha um respeito dentro da sua comunidade cristã, e de repente ele se viu tentado por uma das jovens que participava ali do grupo de estudos da sua comunidade, porque ele percebeu que ao observar a jovem olhava com um olhar diferenciado, como se estivesse correspondendo à tentação que ele estava percebendo sentir naquele momento. Então ele fica muito confuso e ele pergunta para si mesmo e para Deus se ele conseguiria vencer aquela tentação. Então o pastor David Jeremias enfatiza que o enganador ele já esteve entre as mais belas criações de Deus, e que agora ele gasta cada instante da sua existência tentando se vingar do Criador, e que uma das armas que ele utiliza, de todas as armas que ele se utiliza, a mais poderosa é a tentação. E o pastor David Jeremias já começa a primeira sessão desse capítulo do livro falando sobre o alvo da tentação do inimigo, né? E ele cita o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 12 ao 14, para enfatizar, né, para fazer uma alegoria que a alegria do tentador é levar a pessoa a confessar que toda a obra de Jesus Cristo na operação do Espírito Santo, que tem a ver com o que é o plano redentor de Deus para a humanidade, é insuficiente para livrar o ser humano da sua natureza caída, tá? Então todas as vezes que o ser humano é tentado, ele é tentado por causa dessa natureza humana caída que ele tem, e o inimigo se aproveita dessa brecha para entrar, interferir e levar o ser humano à queda, porque o objetivo dele é fazer exatamente como se fosse isso, a própria pessoa confessando diante de Deus que a obra de Jesus, do Espírito Santo, tudo o que Deus fez não é suficiente para levar uma pessoa a ser transformada, a ficar firme e a vencer a tentação. Assim como ele caiu ao ceder à sua inclinação, aquela iniquidade que nasceu nele, o inimigo. Quem ainda não entende muito bem essa linguagem, pode procurar, né, algum vídeo aí no meu canal falando sobre cosmovisão cristã, a queda, né? Jeremias, o livro de Ezequiel, capítulo 28, narra a queda de um ser celestial, o querubim ungido, e de como esse ser, depois de cair, ele veio para a realidade humana e levou o ser humano também a lidar com essa possibilidade de não viver o propósito de Deus, mas decidir como iria viver independente do Criador. E ao fazer isso, o ser humano ele também cai na cilada, e Gênesis 3 narra essa queda, e a partir daí então o ser humano não só fica afastado de Deus, mas passa a ser dominado pela influência do mal. Então é isso que acontece, cada ser humano que o inimigo usa a tentação, se utiliza da tentação como brecha e leva a cair, é como se ele estivesse levando essa pessoa a confessar a Deus que o que Deus fez em Jesus, na obra do poder do Espírito Santo, não é capaz de suportar, né, diante da possibilidade de errar, né, de errar o alvo.
E ele fala sobre a experiência da tentação ser comum a todos. Ele enfatiza que todos os seres humanos, por causa dessa condição, estão sujeitos à tentação. Inclusive o próprio Filho de Deus foi submetido a essa tentação. Mateus capítulo 4 narra muito bem essa história. Ele cita, ele faz uma citação de J. Wilbur Chapman, que diz: a tentação é o tentador olhando pelo buraco da fechadura da porta da sua casa. O pecado é você destravando a porta e deixando ele entrar. E eu acrescento, que a iniquidade é a semente semeada no ser humano na queda. E aí o pastor David Jeremias destaca que as tentações aumentam e se intensificam na medida em que resistimos e vencemos. No entanto, podemos buscar forças em Deus e na comunhão com os santos. E aí ele fala um pouco sobre o ambiente da tentação. Ele explica que é possível fugir da tentação antes que o pecado seja manifestado. Ele cita o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Então há uma chance ainda de resistência e de fuga, no momento da tentação. Há uma garantia de escape da tentação. E ele referencia 1 Coríntios 10, 13, para afirmar que Deus concede capacitação para resistir ao diabo e fugir da tentação em tempo oportuno. E eu acrescento Tiago 4, 7, que já a gente vai ver que também está listado aqui. Então o pastor David Jeremias faz uma lista, a lista do domador. E aí ele passa para a gente um verdadeiro arsenal, mais um arsenal para nós lidarmos com os gigantes da tentação e sairmos vitoriosos. Primeiro, reconhecer a possibilidade da tentação. Então a gente sempre precisa reconhecer que é possível nós sermos submetidos a uma tentação por causa da nossa condição humana. Não é Deus que nos leva à tentação, Nós já temos essa predisposição na nossa natureza caída, tá? E a gente sempre tem que estar atento a isso. Por isso que Paulo fala: aquele que está de pé, cuide que não caia. Segundo, peça ajuda na hora da tentação. Não adianta ficar envolvido com a tentação, é necessário buscar ajuda. E aí ele coloca: resista ao diabo. Terceiro, resista ao diabo e ele fugirá de você, conforme a gente citou já aqui, Tiago 4, 7. Quarto, recue diante de certos tipos de tentação. Por exemplo, a tentação da idolatria, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, no lugar de concentração de toda a nossa atenção e todo o nosso desejo. E qualquer coisa nesse sentido pode se constituir como idolatria. Segundo, que a gente deve evitar, dentro desse quarto ponto, é a imoralidade. Tudo aquilo que não está dentro de uma moral, que na nossa consciência a gente sabe que aquilo não é correto, a gente evita. E por último, a avareza, que é aquele apego a coisas, a bens e valores. E aí, quinto ponto, afaste-se de todos os meios de pecado. Sexto ponto, substitua as más influências por boas. E sétimo ponto, escolha trilhar o caminho alto. O pastor David Jeremias finaliza o capítulo enfatizando que Tom confessou tudo a Deus e buscou a graça do Espírito Santo, olhou para Cristo, apoiou-se no amparo da igreja. E ele cita que esse é o caminho exatamente, O caminho é esse, A gente precisa confessar a Deus tudo o que acontece na nossa mente, no nosso coração, buscar a graça do Espírito Santo, que é o auxílio e recurso que a gente tem para lidar com essas situações, olhar para Cristo, ver como ele se abnegou, como ele foi fiel à vontade de Deus, negando a si mesmo, e apoiou-se no amparo da igreja, que no nosso caso é o corpo de Cristo, são os nossos irmãos, aqueles irmãos que estão na igreja, os líderes de ministério. E ele fala que esse realmente foi o desfecho do caso do Tom. Tom buscou um amigo de ministério de confiança, isso é importante, citar. Ele confessou a sua situação e ambos entraram no propósito de oração e jejum. E ele também pediu a esse amigo para acompanhá-lo a todo instante. E assim que ele percebesse qualquer falha, ele sinalizaria Tom. E ele também pediu direção a Deus para se abrir e contar essa situação para sua esposa. O resultado foi que a jovem que estava sendo utilizada como um meio ali, se aproveitando da tentação para fazer ele cair, ela
foi alcançada pelo poder de Deus, confessou a sua vida lasciva, entregou a sua vida a Cristo, passando a ser uma cristã sincera, e todos eles cresceram com essa experiência. Eu creio que essa seja a vontade de Deus. Então, que nós possamos pegar todo esse conteúdo, da experiência de Tom, das citações aqui de Paulo, de Tiago, e todos esses conselhos que o pastor David Jeremias traz para nós nesse capítulo, para nós também aplicarmos na nossa vida e vencermos esse gigante da tentação que sempre estará nos rodeando, Na realidade, ele já está em nós, na nossa própria natureza, na nossa própria condição humana caída. E o inimigo sempre vai estar ao derredor, buscando a quem possa tragar, se aproveitando dessa arma que ele tem, que é a nossa fragilidade na natureza humana. Mas a gente tem um recurso em Deus, conforme nós vimos durante todo esse capítulo, e a gente pode recorrer, buscando a Deus, dependendo do Espírito Santo, olhando para Cristo e se apoiando na igreja, nos nossos irmãos, naqueles que estão ao nosso lado e querem o nosso bem, podem ser usados por Deus para nos abençoar. Amém? Que assim seja nas nossas vidas e que nós possamos sempre lembrar, que nós podemos, se por mais intensa e difícil que seja a tentação, nós podemos vencer a batalha e conquistar a vitória. Que Deus te abençoe. Você tenha uma excelente reflexão a respeito desse assunto e até o próximo vídeo.